Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Caríssimos, hoje, desde os primeiros séculos da Igreja de Roma, e o nosso rito é o rito romano, é o rito tal como ele era praticado, e sempre foi praticado, em Roma, a cabeça de todas as igrejas. A igreja do chefe da igreja, a diocese do chefe dessa sociedade instituída por Jesus Cristo. Esse é o nosso rito, o rito do chefe da igreja. Desde os primeiros séculos, em Roma, e isso continuou por muitos séculos depois, os novos católicos, batizados na noite da Vigília Pascal, se dirigiam hoje até a igreja, até a Basílica de São Pantaleão, mártir, construída sobre o túmulo dele. Morto em maio do ano 304, decapitado na Via Aurélia, essa estrada que saía de Roma e que levava até a cidade de Pisa, indo para o norte da Itália. Decapitado ali, durante a perseguição de Diocleciano, uma das perseguições mais brutais que a igreja sofreu no Império Romano, os novos filhos de Deus, alistados há poucos dias na milícia cristã, pelo batismo, tornados soldados de Jesus Cristo, iam pedir a proteção deste jovem soldado mártir de 14 anos, sabendo que agora a vida deles neste mundo seria um combate constante e sem tréguas contra o demônio, o mundo e a própria carne. A Basílica de São Pancrácio, situada fora dos muros de Roma, justamente por causa de sua posição afastada, não teria sido escolhida como lugar de procissão litúrgica, oficial, em outras circunstâncias. Mas num dia especial como o de hoje, dia solene de 8ª de Páscoa, onde tudo fala da infância espiritual, destes novos filhos gerados para Deus pelo batismo, nas águas do batismo, foi feita uma exceção. Domingo em Albis, domingo em cores brancas, domingo em que os novos cristãos usavam pela última vez suas vestes brancas, suas túnicas brancas, recebidas no dia do batismo, dia em que eles retiravam essas túnicas para retomar suas vestes cotidianas. Assim, caríssimos, o sermão de hoje se dirige para aqueles que, pela graça de Deus, se aproximam agora da religião católica e para os quais quase tudo é novidade. Para aqueles que se alistaram na milícia cristã pelo batismo, depois de um ano de preparação, em média, eles agora, desde a Vigília Pascal, eles são filhos de Deus. Eles se alistaram na milícia cristã, eles se comprometem, como São Pancrácio, a lutar por Deus. Para aqueles que se batizaram na Vigília Pascal e para aqueles que também já batizados, se aproximam novamente da religião católica, a única religião verdadeira. Caríssimos, no mundo atual reina uma grande confusão. O padre Leonel Franca, no seu livro A Psicologia da Fé, mostra aqueles anglicanos, algumas décadas, não no século XVI, algumas décadas, 40, 50, 60 anos atrás, que resolviam se converter ao catolicismo. Eles sabiam muito bem o que eles iam ter que fazer. Eles sabiam perfeitamente como a vida deles ia mudar. Agora, na sexta-feira, eles teriam que comer peixe. Isso era motivo de deboche entre os anglicanos. Agora, eles se dirão submissos ao Papa, que era debochado dos anglicanos. Eles terão que ir na missa nos domingos, a missa em latim. Eles terão que fazer jejum e penitência nos dias prescritos pela igreja. Eles rezarão o terço. Eles acreditarão que na aparência de pão, debaixo da aparência de pão na hóstia, está Deus.
Eles sabiam perfeitamente o que era um católico. Todos sabiam perfeitamente o que a doutrina católica exigia aos seus filhos. Que moral era exigido? Você não é casado? Você vive em amaziamento? Você terá que resolver sua situação. Não dá para continuar participando assim da vida católica sem regulamentar isso. Antes disso, sem confissão, sem comunhão, sem céu. Todo mundo sabia perfeitamente o que era um católico. Caríssimos, é necessário dizer que hoje em dia reina a mais total confusão entre o que é ser um católico. Como é possível que nós, que defendamos a indissolubilidade do matrimônio, a sua união, a monogamia perpétua, enquanto o casamento durar pela vida dos cônjuges. Como é possível que nós sejamos vistos pelos outros tão católicos como pessoas que defendem que é possível se separar e casar de novo? Como é possível que pessoas que tratem a Eucaristia como se fosse um pão comum, que apenas simboliza Jesus Cristo, mas não tem presença real de Jesus Cristo alguma ali, como é possível que essas pessoas sejam tidas tão católicas como nós? Como é possível que pessoas que defendem que qualquer religião salva, que você pode praticar qualquer religião, elas sejam tidas tão católicas como nós, que defendemos que só há uma religião verdadeira, aquela fundada por Deus morto na cruz, a religião católica. Caríssimos, vocês que acabaram de nascer para Deus, pelo batismo, ou que se aproximam da igreja mais uma vez, depois de anos de batizados, mas afastados dela, reina uma grande confusão. E por isso é necessário que vocês tenham conceitos justos sobre as coisas. É necessário que vocês tenham conceitos justos sobre as coisas, porque reina uma grande confusão, e ninguém chega ao final da viagem se o caminho é confuso. É impossível se salvar sem saber bem o que um católico tem que saber. Caríssimos, vocês encontrarão muitas moedas falsas que circulam mundo afora, pretendendo ter a efígie de catolicismo, fingindo valer alguma coisa para a salvação da alma, para a vida feliz em Deus, para a vida verdadeiramente cristã, mas que não tem valor algum para nos aproximar 1 milímetro que seja de Deus. Caríssimos, a vida católica é uma vida, uma capacidade interior de ação. Em todo o Evangelho, Nosso Senhor compara a religião que Ele fundará, a nossa religião católica, a um grão de mostarda que se desenvolve, ao vinho que fermenta, o pão que cresce, um campo onde tem trigo e joio, a uma rede que pega peixes, bons e maus, a coisas vivas. O catolicismo não é uma muralha que bloqueia ataques externos, mas ai de mim se essa muralha for rachada, o inimigo entrará nela sem nenhuma reação interior. Não, o catolicismo produz em nós uma espécie de sistema imune. Se chega até mim alguma coisa que eu detecto incompatível com a doutrina católica, imediatamente eu reajo, com toda a serenidade, mas como um corpo vivo, que tem um sistema imunológico, que desde o primeiro momento em que ele detecta algo incompatível com a vida que esse corpo tem, ele o ataca e ele o destrói. É assim que vocês devem agir com tudo o que se apresenta como vida católica e que não passa de caminho de perdição. E como Nosso Senhor foi muito claro, é necessário vigiar, porque as pessoas se apresentam como católicas, elas apresentam doutrinas, sistemas, pensamentos, princípios, ideias como católicas, maquiadas de catolicismo. Passam longe da vida verdadeiramente católica.
Caríssimos, eu noto bem, é uma vida sobretudo interior, de conhecer a Deus aqui dentro, como Deus mesmo é. Não mais como os filósofos, que conhecem que Ele é a causa das criaturas, que Ele é perfeito, que Ele é imaterial, que Ele é onipotente. Nossa religião vai muito além disso. Nós sabemos, esse tesouro está ao alcance de vocês, pela oração, pela pregação dos padres, pelo catecismo, pela reflexão desses princípios sobrenaturais que vieram de Deus. Nossa religião coloca à nossa disposição não só um conhecimento filosófico de Deus, mas Deus contou para nós como Ele é nele mesmo. Uma luz infinita que, se conhecendo a si mesmo, gera outra pessoa divina. Tamanho conhecimento que ele tem de si mesmo. E que essas pessoas se amando emanam, fazem proceder delas. Essa é a palavra. Um espírito que é o amor que Deus tem por si mesmo. E é nesse amor que Ele nos ama. Essa é a nossa religião. Sem banalidades. Além disso, não sei para onde é possível ir. Não é possível ir além disso. É uma vida de liberdade. A obsessão do demônio e dos seus escravos é de perturbar a nossa cabeça para que a religião seja vista como um peso. Eu não posso fazer mais nada. Eu não posso sair com mais ninguém. Eu não posso falar mais nada. Eu não posso me divertir com mais nada. Isso é uma mentira. É uma vida de liberdade de espírito, de liberdade interior. E a liberdade de espírito, caríssimos, é diferente do espírito de liberdade. A liberdade de espírito foi a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Como diz São Paulo, liberdade do mal, liberdade dos nossos maus hábitos, que me obrigam, entre aspas, tamanha a força deles, tamanha a minha fraqueza, a fazer o mal, a fazer as coisas erradas, a refletir de maneira obscura, confusa, perturbada. Meus afetos descontrolados que me escravizam. Acabou isso agora. Isso acabou. Liberdade do mal, liberdade de sermos escravos do demônio. Estamos livres de sermos escravos do demônio. Fomos libertados disso. Liberdade agora para sermos escravos de Deus. Porque servir a Deus é ser livre. Mais que escravos de Deus, filhos de Deus. Livres das moedas falsas de apego a alguém. Pessoas que fazem uma verdadeira guerra contra a liberdade interior. Pessoas que se apresentam com grande sabedoria, sabedoria do mundo. Não serve 1 milímetro para nos aproximar de Deus. 1 milímetro. E que no final das contas estão preocupados em terem seguidores, não em fazer filhos de Deus. E que conduzem as pessoas não a terem a liberdade dos filhos de Deus, mas a ficar imitando a aparência delas. Modos de falar, roupas, que as pessoas fiquem rindo e bajulando essas figuras periféricas que se pretendem católicas, mas que não têm uma preocupação pela vida católica em Deus. Elas estão preocupados com política, política primeiro, depois a igreja. Estão preocupados com ações. Tem que fazer alguma coisa, tem que organizar eventos, tem que colaborar em manifestações, projetos e congressos, participar em lives, ajudar a escrever artigos e artigos. Vida interior, zero. Essas pessoas, elas sabem que elas não podem intervir na vida interior das outras pessoas. Elas não podem chegar e falar assim: por que você não está comungando? Você está se confessando? Como é que você se confessa? Você tem meditado? Sobre o que você tem meditado? E como é que são suas meditações? Eles sabem que eles não podem interferir nisso. Eles não têm direito de perguntar essas coisas. Eles são incapazes de dar vida interior. Quem faz isso é padre.
É para isso que Deus instituiu os padres. Se o padre perguntar isso para alguém, a pessoa pode até ficar constrangida ou não gostar, mas ela nunca vai dizer para o padre que ele está se metendo onde não foi chamado. Cuidado com essas pessoas que são incapazes de dar vida interior. Eles parasitam nossa religião. Eles querem nos fazer puxar a carroça deles. Não se preocupam com a alma de vocês. Se nós não colaboramos com eles, eles ficam indignados. Sinal claríssimo de que fizemos muito bem em não colaborar. Porque eles não estavam preocupados com nossa finalidade sobrenatural, mas em fazer a barraca deles girar. Em fazer o mercado deles vender. Não a salvação da nossa alma. Eles não queriam nossa perfeição em Deus. Queriam tirar proveito de nós. O espírito deles é um espírito de agitação. A vida interior passa longe deles. É uma constante desde os padres da igreja o conselho de não se envolver com muitas coisas demais. Em ter tempo para reflexão. Em ter tempo para oração. Ainda que eu tenha meu trabalho, minha família, meus filhos. Quando se fala demais em fazer coisas, quando se fala demais em coisas que dão erudição, que dão conhecimento sobre a religião, mas não se fala em oração, tem um problema aí. É uma coisa que nem sequer é contemplada no horizonte de visão deles. A preocupação deles vem de uma agitação constante. E o coração põe para fora o que ele tem dentro dele. Ou não põe para fora o que não tem dentro dele. Uma visão política das coisas, relações pessoais, fazer vistas grossas a problemas sérios contra a fé, contra a moral. Vai que um dia essa pessoa pode me ajudar. Vai que um dia eu posso pedir para ela algum contato que possa me ajudar a fazer alguma coisa. Projetar meu grupo. Ser útil. Uma visão política das relações entre as pessoas, da religião católica. Não uma visão de dar vida interior, mas de ter contatos, de organizar coisas. Quem sabe essa pessoa um dia me é útil. Deus não abençoa essas coisas. É necessário hoje em dia ser homem. A masculinidade está em perigo, eu concordo. Mas não é deixando a barba crescer, nada contra. Falo do espírito com que isso pode ser feito. Fumar, ter tal conduta, como se isso fosse ser católico também. Pessoas que são, na verdade, um paralelo no mundo masculino dessas mulheres que ficam fazendo tutorial de maquiagem. É o equivalente masculino disso. Uma preocupação pelo exterior. Vem o catolicismo como, sobretudo, em primeiro lugar, um certo modo de se vestir. Um certo modo de falar, hábitos humanos. Se reúnem para beber, para fumar, cachimbo, charuto. Eu gostaria de perguntar quão sobrenaturalizáveis são essas coisas. Quanto bem elas fazem para as pessoas. Elas aliviam as penas dos pobres? Ajudar os pobres não é comunismo. É uma das verdades mais insistentemente repetidas e ensinadas na Sagrada Escritura. Padre Faber, ele diz que Jesus Cristo nesse mundo está presente de 3 modos muito especiais. Na Eucaristia, no Papa e nos pobres. Padre Faber é comunista? Ele é esquerdista? Cuidar dos pobres sempre foi uma coisa eminentemente católica. Por desejo da salvação deles. Quando São Vicente de Paulo tirava os órfãos do inverno, da neve nas ruas de Paris, é porque ele pretendia a salvação da alma deles. Não era por filantropia, era por amor à salvação da alma deles, por caridade. Essa virtude sobrenatural que busca a glória de Deus e a felicidade das pessoas em Deus, salvando a alma delas. Porque é difícil rezar quando você está com frio e passando fome na sarjeta. Lógico. A coisa mais católica do mundo é ajudar os pobres. Mas não, se perde tempo fumando, bebendo, cachimbo, charuto. Que bem isso faz para as pessoas? Que bem isso ajuda na educação dos filhos? Será que não tenho lacunas que eu poderia estar resolvendo agora, enquanto eu faço essas coisas? Isso é ser homem?
Ser homem é se dominar, é se governar, é se vencer com a primazia da razão sobre os afetos. Nada contra os afetos, dominados pela razão. Isso é ser homem. Mesmo sem barba. Gostaria de lembrar que nosso rito romano, eminentemente católico, na hora da tonsura dos seus clérigos, diz que se eles têm barba, o bispo faz a barba ali na frente de todos. E que o costume geral na igreja latina é de que o clero não use barba, ainda que alguns usem. Mas o costume geral é esse. Ninguém é menos homem por causa disso. As pessoas são homens porque se governam. A castidade tem a importância primeira na nossa religião. Ela não é a virtude mais nobre, é sem dúvida alguma a caridade. Mas sem ela, sem a castidade, não se dá um passo sequer para Deus. O mundo é sujo, o mundo é impuro. O que caracteriza um pagão é a luxúria. O mundo afasta de Deus as pessoas, o mundo suja as pessoas. Mas tudo que vem de Deus é puro e casto, não tem mancha nem maldade. E por isso, se queremos ser puríssimos e castíssimos, virgens, todos dele, é necessário conversar, ler, refletir, gastar nosso tempo só sobre as coisas dele. Ainda que indiretamente, ainda que lidando com os meus deveres de Estado, mas voltados para Deus. Se preocupar com as bondades de Deus, com tudo que fale de Deus e das suas bondades, com tudo que fale de Nossa Senhora e do amor que ela tem por nós. Palavrão é péssimo sinal. Na Sagrada Escritura, não se coloca palavrão nem na boca dos maus. Eu acho que isso serve para servir como ponto de referência. A alta cultura não é literatura que tem palavrão e imoralidade. A alta cultura é a Sagrada Escritura. Ela vale muito mais do que muitas outras obras. Lógico, as obras honestas são boas. Cultivar as literaturas que são honestas é um grande bem que a gente faz para a nossa inteligência. Mas sem ficar bajulando literaturas que ficam apresentando como moeda falsa coisas imorais. Não faz parte da cultura católica falar palavrão. E o que vem depois disso? Revela a falta de educação. E educação vem de casa, em primeiro lugar. Não se aprende a ser católico na internet. Jesus Cristo instituiu, vou dizer assim, uma classe social, um estado de vida responsável por isso, é o clero. Quem vos ouve, a mim ouve. O sacerdote é um profissional de Jesus Cristo. Alguma dúvida sobre Deus? Pergunte para o padre. É para isso que eles foram instituídos. Os seminaristas não ficam no seminário vendo mosca derrapar no ar. Eu nunca estudei tanto na minha vida como no seminário. Os estudos são eminentemente considerados na vida eclesiástica. É um dever de Estado, não é uma opção facultativa do clero. Na internet, bem, minha mãe sempre disse para mim, cuidado com estranhos. Você não sabe quem é o pai da pessoa, quem é a mãe, o que eles fazem da vida, ele é amigo de quem, se ele usa drogas, se ele é desonesto. Na internet, as pessoas podem ter canais com milhões de inscritos, centenas de milhares de visualizações. Eu não sei quem é o pai, quem é a mãe dele. Eu não sei o que ele faz da vida. Eu não sei que problemas ele tem. Não sei se ele toma remédio. Não sei o que ele pretende, que intenções ele tem. Por que eu vou dar ouvidos para ele? Por que na vida real é diferente, na internet, as barreiras de censura, de repente, desaparecem da nossa cabeça? Eu daria confiança para alguém assim, que chegasse até mim sem conhecer a pessoa de perto, a vida real dela? Por que com a internet é diferente? Simulacros, para usar um termo um pouco contemporâneo. Um catolicismo de simulacro. É o caos. Modos protestantes de levar a vida católica. Eu não estou de acordo com alguém, eu faço a minha página pessoal, como os pastores protestantes fundam sua igreja pessoal. No mundo virtual, os católicos têm feito como a gente sempre debochou dos pastores protestantes. Isso é uma pena, isso daí. A gente vai colher os frutos disso daqui a alguns anos.
a confusão geral cada vez maior, como a gente já presencia. Se fala pouco dos atos do magistério, das encíclicas papais. Por quê? Porque ali tem tudo o que eles não ensinam. Tem tudo o que fala contra o liberalismo deles, o modernismo deles, o comunismo deles. Fazem propaganda de pessoas cuja vida e as ideias eram eivadas de erros e de imoralidades. Autores de literatura, personagens políticos, professores, filósofos, pedagogos, propondo-as como grandes católicos, mas cujos métodos pedagógicos e educacionais são ligados à teosofia e ao esoterismo. Elogiados pela teosofia. Pessoas ligadas ao feminismo, que saíram na rua para fazer exigências feministas nas primeiras décadas do século XX. São grandes educadores. Como pode? Cuidado com essas pessoas, caríssimos. Autores de literatura que foram revolucionários, pararam na cadeia por causa disso. Com as ideias mais absurdas sobre Jesus Cristo e sua religião. E essas ideias estão nas obras deles. Onde o mundo é uma tragédia sem providência nem redentor. Autores apresentados como grandes católicos, que viviam na vida real em concubinato, sem casar, podendo casar. Que não batizavam os filhos que vinham dessas uniões ilegítimas, porque não queriam forçar os filhos. Grandes católicos. Não iam nunca à missa, porque não podiam comungar nunca, porque não podiam confessar, porque não queriam casar. Que viviam em concubinato com uma mulher socialista, incrédula, que nunca se esforçou por convertê-la. São esses os autores de literatura que as pessoas pretendem apresentar para nós como grandes católicos piedosos. A verdade é que eles rezavam um terço na rua, isso é verdade, para esconder a falta de vontade de mudar de vida. Mas eu espero que Nossa Senhora vai me ajudar no final da vida. Terço não é salvo-conduto. Apresentados como grandes devotos para nós. Tem muitos autores assim. Fujam desses falsos profetas que apodrecem as almas dos seus admiradores, fazendo-os achar que é possível ser católico assim, acostumando os católicos a desprezar as autoridades eclesiásticas, os próprios sacramentos, que levam as pessoas a terem um olhar fascinado pela natureza humana machucada pelo pecado original, fazendo com que a gente ache que é possível permanecer no catolicismo como esses personagens, ou como essas pessoas mesmo, sem obedecer fielmente os mandamentos divinos, sem aceitar integralmente o credo católico, sem participar dos sacramentos. Leigos sem mandato, que pretendem dizer o que a igreja ensina. Quem diz o que a igreja ensina é o clero. Fujam desses falsos profetas, desses profetas de autonomia. Quando eu era criança, no meu catecismo, na minha família, astrologia era pecado grave. Maçonaria dava excomunhão e dá até hoje. São pessoas que querem traficar a moeda falsa de que tem uma boa maçonaria, de que é possível colaborar com ela, de que ela pode colaborar conosco, de que é possível usar a astrologia. Nunca se viu isso na prática da igreja. O padre não sabe do que está falando. O padre sabe muito bem do que está falando. Caríssimos, existe uma virtude que é a maior de todas, que é a caridade. Ela não busca só ajudar as pessoas a se salvar. A caridade tem uma obsessão, fazer com que a nossa salvação seja a mais segura possível, tanto quanto é possível nessa vida. Lógico que isso pode levar a certas incompreensões. O padre exagera, não entendeu do que fala. Eu entendi muito bem. Mas não tem problema, os padres vão continuar fazendo o trabalho deles. Eles estão aqui por vocês. Agora, a vida de Deus foi dada no batismo para ela ser cultivada. Cuidado com as ervas daninhas, cuidado com os pulgões, os insetos, que virão prejudicar o crescimento da graça em vocês. Quando a gente planta, às vezes tem borboletas que voam por cima da nossa plantação, elas são muito bonitas. Elas deixam ovos ali que em pouco tempo eclodirão, e as lagartas ali, elas devorarão todo o pé que você plantou. Saiu de uma borboleta muito simpática, muito bonita, aparentemente muito gentil.
Os ovos delas são destruidores. Tomem cuidado com essas pessoas. Cristo usou outra expressão, lobos vestidos em pele de cordeiro. Se preocupem em crescer na vida interior. Fujam da visão política da religião, dessas falsas moedas que se apresentam como tendo algum valor de poder de compra, mas que são incapazes de que possamos trocar o que quer que seja por méritos. Sejam bem-vindos à nossa religião, sejam bem-vindos novamente, se já eram e se aproximam agora, e façam um bom trabalho. Como diz Jesus Cristo, Ele está conosco todos os dias, até o fim do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.